Estamos no terceiro dia da terceira temporada do América Clima e Mercado. Saímos logo cedo de St. Louis, no estado de Missouri, e visitando uma lavoura de soja, onde o solo era siltoso e com bastante orvalho e uma boa condição da lavoura de soja. Estamos aqui em Missouri. Agora logo cedo a gente chega numa lavoura que está com bastante orvalho da noite, com bastante solos siltosos e ainda apresenta uma boa coloração. Mesmo com o solo siltoso, que é um solo que racha, que seca, estamos vendo aí, ó, uma boa aparência no soja. É uma variedade de soja que tem uma suscetibilidade alta à mancha-alvo. A gente está vendo várias folhas aqui com sintoma. Tem um pouco de antracnose também, mas não é hábito dos americanos fazerem fungicida em soja. São um que outro produtor mais tecnificado que faz aplicação de fungicida nas lavouras. A maioria aqui planta, faz uma ou duas de herbicida e a cultura se estabelece até o final dessa forma, sem mais tratos culturais, para que ela tenha um potencial maior produtivo. Nem no Brasil a gente tenta ao máximo extrair isso das nossas plantas, porque a gente tem um clima mais favorável a pragas e doenças, né? Então a gente faz muito mais aplicação, daí a gente faz mais aplicação com micronutrientes, mais aplicação com estimuladores para a planta engalhar, enraizar. Então a gente percebe que o brasileiro faz muito mais investimento na lavoura de soja do que o norte-americano. Estivemos também, ainda no Missouri, numa lavoura de milho, e onde encontramos algo novo, uma doença nova, conhecida como Stalk Pock, não conhecida ainda no Brasil. Ela dá umas pontinhas pretas, parecendo um pinche na folha. Achamos bastante polissora nessa lavoura, porém apresentava ainda uma excelente qualidade da lavoura de milho. O produtor americano está vendo novas pragas e novas doenças entrar, e ele já tem reclamado que sua margem está muito pequena, porque é o que o custo de arrendamento é muito alto, gira em torno de 30 a 35 sacas. O custo de sementes dele é muito maior do que o nosso, tanto de soja quanto de milho, porque eles fazem pouca pulverização, então tudo que eles podem ele embute de tecnologia aí. Então, provavelmente vai acabar estreitando mais ainda a continuidade desses produtores, porque a gente vê mão de obra familiar, bastante produtores mais velhos, e se agora tiver que fazer muito mais aplicações em lavouras de soja e de milho, isso vai acabar tirando mais gente ainda do campo, porque cada vez refina mais, um produtor mais tecnológico, assim como no Brasil. A gente trabalha com alta carga de pulverização, tem uma tendência disso acontecer aqui na América também. Estivemos na Universidade de Colômbia visitando o Departamento de Agricultura. Essa safra no Missouri foi uma safra bastante atípica. E a gente pode falar isso quase todas as safras em várias regiões do mundo, né? Mas a razão pelo qual a safra foi atípica esse ano foi que normalmente as chuvas são distribuídas no Missouri muito mais na primavera, outono e inverno, e pouca precipitação durante os meses que a cultura está no campo. E esse ano foi diferente. Choveu bastante, foi o terceiro ano mais chuvoso da série histórica, que tem mais de 150 anos, durante os períodos de durante os meses de maio a meados de julho. Na época do plantio. A época de plantio e desenvolvimentos vegetativos da cultura da soja e milho. O mundo inteiro produz soja para a China. Né? A China é o grande consumidor de soja do mundo. Né? Então, com achatamento de margens, o produtor tenta se diferenciar. Ele tenta ser mais eficiente ou ele tenta ter um produto de maior qualidade. O mercado não está pronto para a qualidade de soja em nenhum lugar do mundo. Nos Estados Unidos não é diferente, a não ser que existe algum nicho muito específico que tem pouca representatividade, como por exemplo um produtor que venda por uma granja de porco
alguns quilômetros ao sul da fazenda dele, ele vai vender esse produto para o grande mercado, para o elevador, né? E para trade, e esse produto vai ser processado aqui ou vai ser exportado. O mercado ainda é um mercado de commodity nos Estados Unidos, mas os produtores estão preocupados em como poderia ser criada uma diferenciação. Então existe iniciativas de pesquisa em diversas universidades dos Estados Unidos, não só no Missouri, em muitos casos em rede de colaboração entre várias universidades, aonde a gente busca entender as causas da variabilidade regional no teor de proteína e óleo, por exemplo, como que a variabilidade acontece dentro do campo, não só regionalmente, mas dentro do campo, e quais são os aspectos ambientais e de manejo que controlam teores de proteína e óleo. Isso, por exemplo, na abordagem fitotécnica da questão, mas também existe influenciamento para entendimento de genes quantitativos, né, de como que proteína e óleo é controlado pelo genótipo, né, pela variedade, e também existem ainda pesquisas observando como que isso pode ser separado, se existe uma forma de fazer uma pós-separação, não uma separação no campo, uma separação no processamento, ou seja, existem iniciativas aqui e acolá que podem gerar tecnologias no futuro ou não, aonde, ou seja, esperando um mercado que eventualmente possa remunerar por qualidade. Os primeiros relatos de cigarrinha já subindo para o meio oeste. Antigamente se encontrava só na região sul, no Texas e Oklahoma. Esse ano foi o primeiro ano que a gente detectou a ocorrência de Dálbulos, Maides, e também a presença de fitoplasma e espiroplasma em algumas regiões produtoras de milho do estado do Missouri, especificamente na região sudoeste do estado, né? Em termos de perdas de produtividade no estado, a gente está pensando em não ter uma estimativa certa ainda, né? Mas como ela chegou pelo tempo de detecção e das áreas infestadas, a gente talvez vai perceber aí de 5% a 15% de redução de produtividade nessas áreas afetadas, né? Então essa cigarrinha é a mesma que ocorre no Brasil, ela já tinha relatos aí em partes do Texas, né? Porque ela vem no sentido migratório do México, ela também consegue passar o inverno em partes da Califórnia, e no Texas, em algumas regiões produtoras, já se tinha então relatos e ocorrência e relatos de danos em milho, inclusive dos mesmos problemas que a gente tem visto no Brasil. Pode ser que esse inseto consiga sobreviver sem o milho aí 1 ou 2 meses, talvez consiga passar o inverno quando as temperaturas serão mais amenas, então né? São muitas coisas que a gente não sabe ainda. Ou pode ser que esse inseto, né, consiga vir migrando e chegando aqui nesse tempo. Então o que vai determinar muito essa questão do potencial de dano, é essa capacidade dele conseguir passar o inverno aqui, então se ele começa a afetar a cultura lá no início do desenvolvimento, isso quando a gente planta em março, será um problema tanto quanto sério quanto no Brasil. Importante. Esse ano a gente teve um inverno muito atípico, né? O inverno aqui foi bem modesto em termos de temperaturas frias. A gente teve só alguns dias com temperaturas negativas, né? E isso pode ter impactado a quantidade de pragas que sobrevivem o inverno aqui na nossa região. Principalmente percevejos, né? Que esses percevejos são capazes de passar o inverno aqui, eles passam em áreas de florestas ou onde tem mais plantas de coberturas. Então, e essa é a época do ano, né? As populações deles tendem a aumentar, porque eles começam a migrar para a soja, então assim, já é a segunda geração, ou mesmo talvez perto da terceira geração, por exemplo, do chinada, né? E agora estamos aqui em Manhattan, mais a oeste do Kansas, onde que a gente veio visitar um produtor de alta tecnologia, onde produz 270 sacas de milho e 70 sacas de soja. E já encontramos a cigarrinha aqui. Os americanos ainda não se atentaram aos danos da cigarrinha, que a gente já tem percebido em algumas lavouras, mas o produtor em si ainda não tem descoberto que isso pode ser um dano muito grande nas futuras safras. Curtam, comentem e compartilhem esse vídeo nas redes sociais da ProSoja e nos continuem seguindo, que amanhã tem mais.